Você teve seu direito violado. O que você faz? Algumas pessoas tentam resolver por outros meios, outras pessoas entram com um processo judicial. O processo judicial nem sempre é a primeira opção de todo mundo, porque ele envolve custas, advogados, diligência, demora e o principal, tem chance de derrota. Para evitar essas chances de derrota, o processo ele precisa estar muito bem fundamentado em provas. As provas elas são uma parte essencial desse processo judicial. Mas o que fazer quando não tem prova? Porque não basta estar correto, é preciso provar que está correto. E às vezes a gente simplesmente não tem prova para conseguir demonstrar que nosso direito de fato foi violado. Nesses casos, existe uma forma de lidar com essa incerteza. Hoje falaremos sobre uma modalidade que pode resolver esse problema, que é a ação de produção antecipada de provas. E vamos discutir um pouco como ela vem sendo utilizada no direito brasileiro. Meu nome é João Paulo Browne Guerra, sou advogado do PGO Law e você está no PG On Air. Hoje, para falar da produção antecipada de provas, nós estamos aqui com o advogado associado do PG Law, Sérgio Coelho, que vai nos explicar um pouco sobre esse instituto e como ele tem funcionado no direito brasileiro. Sérgio, muito obrigado por vir conversar conosco. É sempre um prazer vir aqui, João, conversar com vocês. Legal, Sérgio. Acho que para começar, antes da gente entrar na ação de produção antecipada de provas, que é o instituto do qual a gente vai falar hoje, acho que a gente pode conversar um pouco sobre processo judicial. A gente não vai focar muito nisso, mas só para entender da sua experiência como advogado, quando uma pessoa pensa em processar alguém ou alguma empresa que seja, quais fatores geralmente essa pessoa leva em consideração? Como tomar uma decisão assertiva a respeito desse processo? Com certeza, João. Acho que isso é uma pergunta que todo mundo se faz, né? Em algum momento, quando precisa entrar com uma ação contra alguém ou contra uma instituição financeira, uma concessionária de energia elétrica, coisa desse sentido, né? Existem muitos caminhos para a gente acessar o poder judiciário, né? Por exemplo, existem caminhos que nem precisa de advogado, por exemplo, como juizado especial, né? Só que Conciliação, mediação. mediação, conciliação, existem várias formas de você resolver um conflito. Porém, quando você precisa, por exemplo, provar algo mais complexo, levar isso à justiça comum, né, estadual, isso gera uma série de custos. Com advogado, também com o próprio acesso à justiça, né? Hoje, aqui em São Paulo, por exemplo, as custas iniciais estão aí em 1,5% do valor da causa, o que pode, né, dependendo do que você tiver litigando ali, ser um valor muito expressivo. E hoje a justiça gratuita também, ela tem sido deferida de forma bem mais limitada, por exemplo, né? Então, antes de entrar com o processo, é preciso entender, né? Os custos que você eventualmente vai ter ao entrar com essa ação, buscar uma assessoria jurídica também, né? Especializada, que consiga orientar a melhor forma, a depender do caso, né? E também avaliar quais são os meios que você tem ali para comprovar o seu direito, né? Se é um contrato, se é, por exemplo, uma testemunha, se vai ser necessário eventualmente fazer uma perícia para identificar algum ponto. Então é sempre importante buscar um advogado que vai identificar ali exatamente o que vai ser necessário para comprovar. Porque como você bem falou na abertura, né? Às vezes a pessoa está muito convicta de que ela tem razão e etc. Mas na prática, né? O processo ele é uma coisa mais burocrática mesmo, né? Então, você precisa cumprir certos requisitos para mostrar, não, eu tenho direito a tal coisa. Sim. Se não tem, aí precisa buscar meios, né, para conseguir provar. E muitas vezes a pessoa nem tem certeza, né, de que ela teve um direito não violado. Ela pode ter essa certeza, muitas vezes ela não tem essa certeza. E aí que as provas elas são importantes, porque elas não vão necessariamente apenas convencer o juiz de que esse direito seja válido, mas elas também vão fundamentar essa violação que às vezes você não sabe que teve, né? Não sabe que teve seu direito violado. Sim. E aí quando você não tem acesso a essas provas, que entra a ação de produção antecipada de provas, né? Geralmente, quando não tem, como que funciona essa alternativa? Então, é exatamente esse caso, né? A pessoa, por exemplo, ela tem dúvida a respeito de alguma questão. Por exemplo, você celebrou um contrato de empréstimo com um banco e você está sendo cobrado ali juros que você acha que podem ser abusivos, mas você não tem acesso a esse contrato, por exemplo. E aí você precisa avaliar para ver de fato, né? Mas, meu Deus, eu não tenho acesso, como é que eu faço? E supondo que o banco não te apresente, se negue a apresentar, por exemplo. Você pode entrar com uma ação de produção antecipada de prova, por exemplo, para pedir a exibição desse documento judicialmente. Isso se aplica para vários casos, não só a exibição de documento, que é esse caso talvez mais tradicional, né?
Mas existe também a possibilidade de fazer uma perícia para avaliar, por exemplo, um determinado imóvel antes de você entrar com uma ação referente a ele, ou uma perícia contábil para verificar eventualmente a administração de uma companhia ou de uma sociedade limitada, né? Então, existem inúmeras possibilidades ali de que você pode entrar com essa ação, falando, olha, eu tenho fundada suspeita de que tal ou qual coisa está acontecendo e preciso comprovar. Uhum. E aí, o juiz, a decisão dele ali na produção antecipada de prova é muito simples, é falar, defira a prova. Uhum. E aí, ou determina que apresente o documento, ou determina que faça uma perícia, aí, ouça uma testemunha, também é possível, né? Então, é uma decisão muito simples e que serve para produzir uma prova. Ponto. Não tem controvérsia, digamos assim, Sim. né? A gente vai ver que isso é mais complexo É. do que parece. Isso que eu ia te perguntar, na prática, como ela funciona, né? Porque pelo que você falou, então se a pessoa ela tem essa dificuldade de comprovar que teve um direito violado, ou de entender, ter essa certeza de que o direito dela foi violado, ela tem algumas possibilidades de tentar reunir provas. Como você falou, às vezes fazer uma perícia antes, consultar especialistas, tentar procurar troca de e-mails, documentos que tenham em casa, enfim. E uma dessas possibilidades é a ação de produção antecipada de prova, que então é essa ação que você pede antes de processar, para que você peça ao juiz: acho que meu direito foi violado pela outra parte, gostaria de receber esses documentos para que eu tenha essa prova. Muitas vezes isso nem vai desembocar numa ação judicial posterior, né? É só esse pedido de provas, como você disse. Como é que funciona na prática essa ação? Então, a parte, ela vai apresentar uma petição, né, ao Poder Judiciário, informando que, com base nesses elementos aqui, eu potencialmente tenho uma demanda, uma ação que eu posso entrar, mas que eu não tenho elementos ainda aqui, para poder decidir se vou entrar com a ação, se eu vou fazer um acordo, ou, por exemplo, que eu não vou fazer nada, que, né, eu vou simplesmente não tomar nenhuma atitude. Então, nessa fase anterior, você prepara uma petição, traz esses elementos e manda isso para o juiz. Aí o juiz vai verificar, basicamente, se aquilo ali parece plausível. É uma análise bastante simplificada, né? Verificar se aquilo ali é plausível e vai deferir ou indeferir a prova, né? E aqui é importante observar que isso é uma alteração relativamente recente no direito processual brasileiro. Por quê? Antigamente, para você entrar com um processo desse tipo, você tinha que comprovar alguma urgência, né? Alguma urgência que justificasse a produção dessa prova antes de entrar com o processo. Agora, né, no regime do novo Código de Processo Civil, que já não é mais tão novo Já assim, tem né? 10 anos, a gente ainda chama de novo. Que não é mais tão novo assim. Tem gente que chama o novo Código Civil de novo, que ele é de 2002. Mas, então, é uma alteração relativamente recente, que é fundada numa coisa que a gente chama de direito autônomo à prova. O que é isso? É entender que não é necessário que haja o elemento da urgência. A parte, ela tem o direito somente de produzir uma prova, né, como uma demanda autônoma, né? E com base nessa prova produzida, entrar com uma ação, não fazer nada, ou fazer um acordo, buscar outros caminhos aí. Então é com base nisso que a parte pode eventualmente pleitear essa produção antecipada. E aí, o juiz deferindo essa produção antecipada de prova, essa prova vai ser produzida. Ou vai mandar intimar a parte para apresentar um documento, ou vai nomear um perito para auditar as contas de uma companhia, para acompanhar uma perícia de equipamentos eletrônicos, por exemplo, para pegar documentos que estejam no sistema de empresa, por exemplo. Ou vai, por exemplo, ouvir uma testemunha. É muito comum também, por exemplo, em casos que envolvam pessoas muito idosas, por exemplo, ou doentes, né? Que seja deferida a produção antecipada de prova para colher o depoimento de testemunhas que estejam ali em condições muito precárias. Ou seja, existe um risco de que esse depoimento eventualmente se perca, né? Então, pode ser produzido antecipadamente também. Esse é um caso bem clássico, né? Não, eu achei bom você falar, porque eu justamente ia te perguntar isso. Eu acho que o conceito ficou super claro e você deu esses exemplos agora da testemunha, deu o exemplo do banco, né? Quando a pessoa tem uma suspeita de que houve uma fraude, mas não tem acesso ao contrato bancário e pede, o banco nega, então entra com essa ação. Mas que outros exemplos você poderia dar pra gente de uma aplicação prática, assim, da ação de produção antecipada de provas? Perfeito. Eu acho que um outro exemplo interessante, né, seria, por exemplo, no âmbito do direito societário, quando a gente tem um caso de um acionista minoritário, por exemplo,
e que tem uma fundada suspeita de que está tendo um abuso de poder de controle por parte de algum administrador, do conselho, alguma coisa assim. Não tem acesso aos documentos, porque é minoritário, Uhum. e não e eventualmente, junto com o grupo dele, não tem ali os 5%, né, que a A lei lei das SA, da sim. SA exige para entrar com uma ação, né? Ele vai e pode, ele mesmo, entrar com uma produção antecipada de prova, trazendo esses elementos e requerendo a apresentação dos documentos da companhia, às vezes até uma perícia, ou até mesmo nomear um perito, um oficial de justiça, etc., para ir lá na sede da companhia e pegar as informações nos computadores e tal. Então existe essa possibilidade também. Inclusive a gente já acompanhou um caso desse. Ainda que não necessariamente a pessoa tenha a legitimidade, né, para entrar, porque aí essa é uma outra pergunta. Qualquer um pode entrar com essa ação? Não, exatamente. Ela é uma ação em que, em tese, né, o código é bem claro, né, não tem direito de defesa e não tem recurso. Uhum. Porém, na prática, a teoria é outra, né? Sim. Então, o que acontece? Existem muitos casos em que as pessoas entram com essa ação sem ter direito. Sem ter uma demanda, de fato, que justificaria entrar com essa ação. Aí o que eu faço nesse caso? Por exemplo, uma defesa. Alegando, por exemplo. Só que o que você pode alegar numa defesa, numa ação dessa? Você não pode trazer aqui questões de mérito. Porque não está sendo discutido mérito aqui. Está sendo discutido só se pode ou não produzir prova. Uhum. Então, o que você pode alegar? A parte que está entrando com a ação não é uma parte legítima, por exemplo. Ela não tem, ela está querendo pedir a produção de uma prova referente a uma questão que ela não tem direito. Não tem ação, entendeu? Sim. Então, nesse caso, eles podem indeferir porque falta uma das condições da ação, legitimidade de parte. Um exemplo. Então, você pode discutir também nulidades, prescrição, por exemplo. Isso aqui aconteceu há 30 anos atrás. Mesmo que ele quisesse fazer alguma coisa, não teria como entrar. Posso alegar prescrição. Então, existem, é o que a gente chama, é um contraditório. Existe um contraditório. Você pode apresentar uma defesa, alguma coisa assim. Mas ele é um contraditório muito pequeno. Uhum. Uma coisa que é só para discutir certas questões de legitimidade, condições da ação, prescrição, coisas que ensejam a nulidade, assim, né? Sim. Porque essa era a minha dúvida. Quando você comentou desse exemplo que você deu do acionista minoritário e de outros, a possibilidade de essa ação ser utilizada com certo abuso, né? Porque muitas vezes o direito, ele prevê formas de se conseguir informações, e aí a pessoa, por meio dessa ação, iria estar contornando as próprias formas legais que o direito já prevê, e sem a outra parte poder se defender, né? Então foi bom você explicar pra gente que por mais que tenha essa questão, na prática geralmente se apresenta defesa para focar no artigo 381, né, que a gente fala do CPC, e que aí eu vou citar porque a gente trouxe aqui, que os casos nos quais a produção antecipada de prova é admitida quando haja fundado receio de que venha a se tornar impossível a verificação desses atos, quando a prova possa viabilizar a autocomposição entre as partes, ou seja, não precisa levar, né, para esse litígio, ou quando o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação. Se não está dentro dessas três possibilidades, a pessoa não teria direito de simplesmente pedir qualquer documento ou entrar com essa ação solicitando esses documentos, né? Exato. E aí, queria entender de você justamente como que ela tem sido utilizada no dia a dia, essa ação. Só um comentário, né, relacionado um pouco a isso que você trouxe, né? O grande negócio, assim, da produção antecipada de prova é que ela é uma ação relativamente barata de você entrar. Uhum. Porque as custas processuais, elas são calculadas com base no valor da causa. E aqui não tem né? Tá pedindo a prova. Exato. Né? Então, é um valor que a gente chama de mera estimativa. Uhum. Então, a parte coloca o que ela quiser lá, R$ 1.000, 10 mil reais, alguma coisa assim. Então, as custas são muito baratas e não tem sucumbência. Uhum. Então, você não tem riscos, digamos assim. Você não tem algo no sistema que gere um efeito negativo, que te impeça de entrar com a ação. Não tem isso. Então, isso acaba gerando uma externalidade negativa pro judiciário, né? Que eu acho que era o que a gente ia comentar. Exatamente. Que é, por exemplo, é o caso que a gente vê em que uma parte entra, a gente já teve casos assim aqui no escritório, né? Em que a parte entra com uma produção antecipada de prova e ela pede simplesmente tudo da vida da pessoa, né? Sim. No caso, enfim, pedia documentos de 15 anos de uma sociedade que a parte nem tem esse documento, não existe esse documento.
né? E a gente vê na prática, às vezes, algumas partes com o intuito de querer causar confusão processual, de querer provocar alguma turbulência ali no andamento do processo, entra com uma ação dessa, né? Para forçar a outra parte a fazer o impossível, né? A apresentar tudo. E aí, como não tem, em regra, um direito de defesa, o cara entra com uma ação dessa, o juiz dá a decisão falando, produz a prova. Uhum. E a parte precisa ali correr Não tem, rapidamente para poder se defender, para não apresentar, justificar, né? Porque existe a possibilidade também de você justificar a não apresentação dos documentos, por exemplo, no caso de uma exibição de documento, né? Mas tem casos que é mais complicado, que é uma perícia, por exemplo. Aí nomeou o perito aparece lá na porta da tua empresa. Oi. Cadê o documento? Entendeu? E aí, como é que você faz? Né? Então, é muito complicado. E é justamente por isso é um problema no Brasil, mas também em outros lugares, né? Inclusive no direito americano, né? Porque a produção antecipada de prova, ela não é a mesma coisa, mas ela parece, né? Existe uma certa semelhança com o Instituto do Direito Anglo-Americano, que é o que a gente chama de discovery, né? Que é um processo, uma parte anterior ao processo judicial, em que são produzidas provas, e as partes vão apresentando os documentos e tal, e existe essa produção. E no contexto desse tipo de processo, lá nos Estados Unidos, se identificou um tipo de problema, que é o que eles chamam de fishing expedition. O que é isso? É quando eu entro com uma ação dessa, querendo saber tudo da tua vida, todos os documentos da companhia, etc. E, na realidade, eu não tenho nenhuma demanda para entrar. Na verdade, o que eu quero é, olhando o que você tem, ver se eu tenho alguma coisa para fazer. A tradução é quase literal, né? Você tá tentando pescar uma prova. Exatamente, é pescaria probatória. Exatamente. Você pede pro cara apresentar tudo para eu ver se tem alguma coisa errada. Isso não pode, né? A produção antecipada de prova, ela é admitida quando você tem alguma coisa, alguma demanda e tá buscando elementos para dar subsídio. Não é o direito à curiosidade que é tutelado, né? É o direito a você antecipar uma prova que pode justificar entrar com uma ação ou impedir, né? Então é mais restrito. O problema é que, como o código abre essa possibilidade, né? E as disposições do artigo permitem uma certa interpretação, né, nesse sentido, a gente vê esse abuso acontecendo, né? A parte entra com uma ação e pede tudo. Mas o que é bom é que o Tribunal de Justiça de São Paulo, e a gente vê outros tribunais estaduais também, já adotando um entendimento para coibir esse tipo de ação. Falando, não, isso aqui não pode, porque na verdade você não sabe o que você quer e está querendo pedir tudo para ver o que você pode fazer. Não pode. Mencionando, inclusive, textualmente essa questão da Fishing Expedition, né? Então é algo interessante. Muitas vezes o Instituto tem um fundamento muito válido, né? E o contexto, o conceito, como você trouxe, é muito interessante, mas muitas vezes ele acaba sendo um pouco deturpado, né? E aí cabe também ao judiciário conseguir aparar essas arestas, porque a gente vê alguns casos de que a pessoa usa ação de produção antecipada de prova para causar uma mácula, ou então para tentar espizinhar a outra parte, muitas vezes, como você falou, o Fishing Expedition, ou então só para causar uma certa turbulência. E não é o objetivo do Instituto, né? Não tá lá dentro das possibilidades de usar a ação, como a gente falou no artigo do CPC. Então, como que ela pode ser aproveitada, essa ação? Quais os efeitos dessa ação quando bem utilizada? Na prática, você consegue fazer aquilo que está no artigo 381 do Código, né? Que é, sabendo que eu posso ter um direito, né? Eu por exemplo, sinto que estou tendo um direito violado, etc. Você entra com essa ação e consegue comprovar que, de fato, você tem elementos para entrar com essa ação, realizando uma perícia, ouvindo uma testemunha, ou até mesmo tendo uma exibição de documento. Então, você consegue antecipar esse conhecimento, seja para entrar com uma ação, seja para evitar que essa ação seja realizada, né? Então, e também, justamente por ser uma ação que tem um valor baixo para você entrar, né? As custas processuais não são altas, não tem sucumbência, né? Então é uma ação que é relativamente barata, muito rápida, porque entrou, tem uma decisão judicial só, e a prova é produzida, ou não, né? E aí depois a ação é encerrada. Então é uma ação muito rápida e que ela permite você rapidamente identificar se aquela ação tem futuro ou eventualmente não tem futuro, né?
é algo interessante por esse motivo. Acaba podendo servir também para desafogar um pouco o judiciário, né? Exato. Mas na prática o que a gente vê é o contrário. Inclusive, eu acho que esse é um tema interessante da gente acompanhar, porque uma percepção, acho que comum aos advogados que têm contato com essas ações é de que elas estão sendo cada vez mais frequentes, né? E muitas vezes utilizadas não necessariamente para o que elas se propõem. Então eu agradeço muito, Sérgio, por você ter trazido para a gente esse instituto hoje, explicado para a gente não só o conceito, a origem, mas também a forma como ele vem sendo utilizado no dia a dia e deixar esse espaço em aberto para que a gente consiga continuar acompanhando esse assunto e trazê-lo eventualmente nos próximos episódios do PG On Air para discutir como que o judiciário tem tratado esse tipo de ação de produção antecipada de prova. Então eu agradeço muito. Perfeito, eu que agradeço, João. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E se você gostou desse episódio, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Se você tem alguma dúvida ou uma questão sobre o tema de hoje ou sobre outros episódios do PG On Air, basta entrar em contato com a gente nos comentários e nós vamos responder as dúvidas. Muito obrigado, esse foi o PG On Air.